Olá, boa noite você que está nos acompanhando pela Rede Cidade, AM 1550, FM 104.1, que nos acompanha aqui também no Facebook Ultra Esportes Multimídia para todo o Brasil. A gente chega aqui às 8h05 para o Expresso das 8 de hoje, 17 de março de 2021, dia esse que marca um ano da primeira morte por Covid-19 no Brasil, e desde então chegamos aí a quase 300 mil mortos e outros tantos milhões de casos, né, que a gente continua exigindo e clamando que o governo trabalhe firme para trazer a vacinação em massa para a nossa população. Bom, hoje eu venho falar com vocês aqui, como sugestão do nosso editor-chefe, âncora Luciano Mega, de 3 possíveis cenários para a temporada de 2021 da Fórmula 1. E esses cenários que a gente imaginou, que o Luciano imaginou, que a gente trocou uma ideia, são cenários baseados nos testes, nesses primeiros dias de testes. O primeiro deles, que eu vou começar hoje, é um cenário de mudança de hegemonia. Quem acompanha a Fórmula 1 sabe que desde 2014, na mudança da era de motores aspirados para a era de motores híbridos, né? Mudança para motores turbos, com bastante componentes elétricos, com baterias e tal. A Mercedes domina, né? A Mercedes ganhou todos os campeonatos, ganhou 6 campeonatos com Hamilton e com Rosberg, ganhou todos os campeonatos de construtores, foi vice-campeã de pilotos em quase todos esses anos, só em 17 e 18 que não. O Vettel foi vice com a Ferrari, mas em todos os outros anos a Mercedes também foi vice de pilotos. Então, é uma hegemonia absoluta. Esses primeiros dias de teste mostram uma Red Bull muito forte e uma Mercedes não tão forte quanto nos outros anos. A Mercedes, tanto em desempenho, a Mercedes não conseguiu desempenhar nos testes como conseguiu nos outros anos. Ela nem sempre foi a mais rápida em todos os testes, né? Afinal, que esse desempenho aí não necessariamente indica título, mas a Mercedes, pelo menos, ela ia muito bem, ela era a equipe que dava mais voltas. Não foi o caso esse ano. A Red Bull dominou os testes. O melhor tempo da Mercedes foi com o Hamilton, apenas um 5º lugar. E a Mercedes foi a equipe que menos deu voltas durante o teste. Ou seja, teve problemas de confiabilidade, né? Teve que consertar o carro na garagem. Então, um primeiro cenário que a gente pode ter nesse início de temporada para o Grande Prêmio do Bahrein e para os primeiros GPs é uma Red Bull à frente da Mercedes, né? Talvez voltando a um tempo de hegemonia da Red Bull. Acho um pouco arriscado ainda afirmar algo nesse sentido, de ser uma volta de hegemonia da Red Bull. Mas não se descarta a possibilidade da Mercedes começar atrás da temporada, atrás da Red Bull. A Red Bull tem piloto, né, tem o Max Verstappen, para conseguir tirar o máximo do carro. Então, pode ser um problema para a Mercedes, uma largada atrás do campeonato, coisa que a Mercedes não está acostumada a lidar. Outro cenário no qual a gente pode trabalhar é o cenário no qual a Mercedes ela larga realmente atrás, por isso que eu parei ali na parte de largar atrás, mas que ela consiga se recuperar durante o campeonato. Na minha opinião, esse seria o cenário mais interessante, porque talvez daria tempo da Red Bull construir uma vantagem, do Verstappen construir uma vantagem no campeonato, e de repente a gente ia ter uma reta final de campeonato emocionante com a Mercedes tentando se recuperar a todo custo. Se a Mercedes teve todos esses problemas de desempenho, de confiabilidade, se tem uma equipe que tem muito preparo para passar por isso, né, para tentar superar estes problemas, essa equipe é a Mercedes. A Mercedes ela não é a melhor, ela não tem só o melhor piloto, né? Ela tem o melhor chefe de equipe, que é o Toto Wolff, tem o melhor engenheiro da Fórmula 1 dos últimos anos, que é o James Allison. Né? Eu ia falar dessa década, mas aí dessa década tem um trabalho espetacular do Adrian Newey com a Red Bull.
Agora nós já estamos em outra década, na verdade, né? Nessa década de 20 a gente tem que ver quem vai ser. Mas nos últimos anos, o James Allison, que fez excelentes trabalhos na Lotus, na Ferrari, antes de chegar na Mercedes. Então, a Mercedes tem potencial, tem possibilidades de, mesmo que largando atrás para a temporada, tenha chances de se recuperar, né? Eles têm todos o uso lá de tokens de desenvolvimento e podem usar isso para melhorar o carro, né? Os pilotos se adaptarem a um carro que foi descrito como um carro nervoso, né? Então a Mercedes tem potencial, tem capacidade para se ajustar durante a temporada. Então, outra coisa para a gente observar. O terceiro ponto que o Luciano colocou nessa pauta de hoje aqui, o qual eu não consigo ver com muitas chances. Acho que foi tudo um sonho. A Mercedes escondeu todo o jogo. Na verdade, ela continua sendo o grande carro dominante, mas ela escondeu o jogo. Olha, para falar a verdade, quem nos escuta pela Rede Cidade, quem nos assiste aqui pelo Facebook, se a Mercedes escondeu esse jogo, ela escondeu muito bem escondido, na minha opinião. Eu acho muito difícil que tanto esse desempenho e essa confiabilidade sejam resultados apenas de uma estratégia para esconder das adversárias. Eu acho que a Mercedes andou muito mais lento do que se espera, então é difícil imaginar que seja apenas esse jogo de estratégia, de segurar um pouco o desempenho para chegar com tudo no Bahrein. Eu não acredito que seja, mas é uma possibilidade também. O cenário que eu acho que é mesmo, eu acho que é o cenário 2. Eu imagino a Red Bull começando a temporada na frente, não sei o quanto na frente, eu não descartaria a Mercedes andando bem no Bahrein, não descartaria isso, não acho que a Mercedes vai andar no meio do pelotão, mas imagino a Red Bull na frente e a Mercedes como segunda força para essas primeiras corridas. E aí que seja uma corrida de duas equipes pelo título. Eu imagino algo neste sentido, o que vai deixar a temporada ainda mais interessante. Agora, vai que seja a Ferrari de 2005, a Ferrari que veio em anos de domínios com Schumacher de 2000 a 2004, mas em 2005 a Ferrari errou a mão no carro. Errou, né? Então pode acontecer também. Mas eu imagino esse cenário. Imagino a Red Bull começando a temporada na frente, por causa desses testes. Imagino a Mercedes perto ainda e podendo desenvolver até, podendo em certo ponto tomar o melhor desempenho do campeonato. Bom, pessoal, a gente vai se encaminhando para o final aqui. Eu vou colocar o comentário do Luciano aqui na tela. O Luciano, que está nos prestigiando, que sugeriu a pauta de hoje. Ele colocou aqui para a gente que amanhã tem atualização. Deixa eu só voltar com o comentário. Para amanhã, atualização do índice Ultra do Futebol Gaúcho. Para quem não sabe o que é o nosso índice, a gente tem toda a explicação completa no programa de segunda. Eu nem vou me estender muito nessa explicação, mas se você quiser saber o que é esse índice Ultra do Futebol Gaúcho, assista o Expresso das 8 de amanhã com o Luciano. Ele vai explicar novamente o que é o índice e vai atualizá-lo com vocês, ok? Então, amanhã vocês já sabem, tem Expresso das 8 com o Luciano. Na sexta, eu já vou até antecipar o assunto para vocês. Nós vamos falar sobre a estreia da terceira temporada do Drive to Survive lá no Netflix. Vou tentar assistir alguns episódios na própria sexta-feira, sem dar muito spoiler, obviamente. Vou tentar pelo menos trazer alguma coisinha e também falar dos meus episódios favoritos das outras temporadas. Então já antecipei a nossa pauta de sexta e no sábado, Pisa Fundo Última Chance 1996 lá no YouTube. Ok? É isso por hoje. Então, quem está nos ouvindo pela Rede Cidade, AM 1550, FM 104.1, continua com sua programação normal. E quem está aqui no Facebook, vocês ficam amanhã com o Luciano às 8h05. Um abraço.